Purificai, Senhor, meu coração e meus lábios, para que eu possa anunciar com dignidade o teu santo evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com alegria e fé, eu vos anuncio o evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a Deus. Podemos sentar, por gentileza? Minha querida família, na fé, no amor, no seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor. O Padre vai dizer umas palavras. Mais do que padre, um homem de fé. E talvez mais do que palavras, um pedido o Padre vai fazer. Pois se celebramos hoje a talha da conversão dos pecadores, o grande pedido é: não se afastem de Deus. Devemos permanecer unidos a Deus. Primeiro passo é reconhecer que somos fracos. Ser fraco nunca foi sinônimo de derrota. É quando eu reconheço a minha fraqueza, de São Paulo, que então eu sei da minha força. É quando eu reconheço o meu limite, que eu posso viver muito bem no meu limite. Mas é quando eu tento ultrapassar o limite, é que percebo e me machuco. É quando tento ultrapassar um limite, que eu corro o risco de perder aquilo que tenho. É quando eu reconheço o meu limite, que eu posso dizer: eu posso alargar os meus horizontes, mas até aqui eu posso, daqui em diante eu não posso mais. O padre é limitado, tem um limite na minha vida, e se eu ultrapasso o limite, daqui a pouco eu não sou mais padre. Você como casado tem um limite, e se você ultrapassa o limite, amanhã você não tem mais o teu matrimônio. Você como jovem tem o teu limite, e se você não souber o teu limite, daqui a pouco você é alguém frustrado na tua vida, arrebentado na tua vida. Então esse primeiro passo é reconhecer que eu sou frágil, reconhecer que eu tenho limites, e o meu limite me faz dizer: olha, toda vez que eu vou ultrapassá-lo, eu peco, eu erro. Mas padre, então quer dizer que eu tenho que conviver com a minha fragilidade? Não. Você tem que conviver confiando na graça de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, de São Paulo. E por isso, esse pedido do padre,
de não nos afastarmos de Deus é toda uma síntese que Jesus faz quando Ele veio nos revelar Deus, quando Ele veio dizer: eu não quero que você permaneça no pecado, eu te amo, mas detesto o pecado que carregas dentro de ti. E o que Jesus nos ensinou? Nos ensinou a vigiar e orar, para não cairdes em tentação. São João, quem puder refletir todo o Evangelho de São João, ele vai dizer várias vezes: permanecei em mim e eu permanecerei em vós, e seremos fortes. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, Pai. Isto é ligação, permanência. E para isso, dentre tantas atitudes, vida de oração, lembrarmos de Deus. Gente, nós estamos colocando Deus para fora da nossa casa. Credo, Padre. Daqui a pouco você lembra como que era a oração lá na tua casa, quando teus filhos eram pequenininhos? Lá na cama, à noite, antes de dormir, todo mundo rezava, lá na sala, lá no quarto. Rezava aquele terço, rezava as orações. Aí daqui a pouco começou a chegar alguém cansado em casa, e daí começa a dizer: ah, Deus entende, né, Padre? Né? Mais vale uma Ave Maria bem rezada do que um terço mal rezado. Tudo desculpa, né? A gente justifica. Ah, Deus entende. Mas o engraçado é quando a gente tem necessidade, nós tiramos o cansaço, não é? E rezamos, dobramos o joelho porque temos uma necessidade. Sabe quando que a gente tem que vigiar mais? Quando tudo está bem. Quando tudo está bem na tua vida, redobre a tua oração, redobre a tua vigilância, porque ali é o momento crítico de nos afastarmos de Deus. Aí daqui a pouco, na noite, já não rezo mais o terço, já não faço minhas orações. Daqui a pouco eu digo: não, então tá bom, todo mundo está chegando cansado em casa, vamos rezar só nas refeições. Aí lá no almoço, no café da manhã, né, a gente reza antes das refeições. Aí vai bem, durante 1 mês, 2 meses. Daqui a pouco um começa a chegar no horário diferente, lá para o almoço, lá para o café. Aí já diz assim: ó, então não dá, cada um reza por si, né? E vamos fazer o seguinte: vamos rezar quando ele está indo para o trabalho. Já tiramos Deus de casa, já botamos ele para fora. Ah, reza no carro, reza na bicicleta, na zica, né? Pega lá, reza quando você pega o ônibus, indo, né? Mas tem outras coisas que nós substituímos Deus lá na nossa casa, ou não? Daqui a pouco, aquele tempo que eu não dava para Deus, eu estou dando para outra coisa. E aqui é justo refletirmos o quê? Quem é Deus na minha vida? Porque se Deus é um valor na minha vida, eu vou saber dizer não a tudo aquilo que me distancia dele. E por isso podemos dar o tema da noite de hoje: a arte de saber dizer não. Saber dizer não ao pecado. Mas eu só posso saber dizer não à medida que eu tenho que dar um sim. O padre dizia isso no início da missa. Por exemplo, eu como esposa sou convidada a trair minha família. Bem, se eu tenho uma ligação forte com minha família, eu vou dizer não à traição. Mas o não que eu digo à traição é o sim que eu estou dando a quem? A minha família. O não que eu digo a alguém que queira me distanciar na minha família é o sim que eu estou dando à minha família. Agora, desde que a minha família seja um valor para mim. Se ela não for um valor, eu relativizo. E tudo é justificativa para a traição. Tudo. Vocês já viram que nós temos justificativas N para as atitudes que nós fazemos?
e até culpamos as pessoas por justificativas de atos nossos. Bem, na nossa fé, na nossa espiritualidade é a mesma coisa. Se Deus é um valor, eu vou conseguir dizer não. Se Deus não for um valor, eu vou relativizá-lo e eu vou tornar a minha fé fraca. Por isso, quem quiser ficar longe do pecado deve se aproximar de Deus. Quem quiser ficar longe do pecado deve se apegar a Deus. Padre, qual é o valor da oração? Aqui está, na liturgia de hoje. Padre, por que o senhor reza? Para ficar perto de Deus. Eu não fico pensando em bobagem. Padre, por que o senhor reza? Porque eu quero estar em sintonia com Deus. Porque quando eu não rezo, no que eu vou estar pensando? Quantas vezes Deus quer falar contigo? Quantas vezes? Mas quantas vezes você não teve ouvidos para Ele? Porque você estava distante dEle. E daí temos momentos para Deus. As mães que estão aqui podem entender muito bem a arte de ter fé. O que é a arte de ter fé? É uma fé constante. Você não chega com o teu filho e diz assim: filho, ó, eu tenho tempo para ti das 5 às 7 da manhã, tá? Até as 5 da manhã não me incomoda. É esse